Alô, pessoal. Alô, meus colegas engenheiros, aqueles que trabalharam comigo, meus colegas sócios, aqueles que foram ou ainda são meus estagiários, parceiros de trabalho em geral. Vou falar hoje sobre reuniões. Eu estou procurando a cada semana voltar àquela rotina nossa no grupo de falar sobre um tema, e o tema vai ser reuniões. Alguns de vocês já me conhecem como um cara que dirige reuniões, que preside reuniões, um especialista em reuniões. Outros já não sabem tanto, nem viram. Mas desde muito criança eu já presidi a maioria dos conclaves, das reuniões, fui diretor social, cultural, sempre, desde muito cedo. E assim foi na faculdade, eu fui social, cultural, artístico e de propaganda. Tá? No Exército eu fui de relações públicas, fiz muitos congressos, muitos eventos e acabei me especializando em mega eventos, em grandes eventos, exposições, simpósios, seminários, sem nunca deixar de lado a engenharia. Mas eu vou falar a reunião do engenheiro com o cliente, especificamente de uma reunião bem ruim, que é do engenheiro com o condomínio, o engenheiro com o síndico, normalmente leigo. Mas também existem síndicos que são engenheiros, mas não são especialistas. E você, então, tem que ter uma técnica toda especial de reunião. A gente faz reunião a vida inteira. Na verdade, a palavra reunião é muito mais usada por uma comunicação de uma reunião, que é com hora marcada, lugar marcado, com um grupo de pessoas marcada, com um tema. E que está muito certo que chame isso de reunião, e não chame de reunião as coisas que acontecem no dia a dia da gente, que são reuniões também, mas são reuniões relâmpagos, são reuniões menos objetivas, reuniões que não são declaradas como reuniões formais. Mas sempre que possível, faça uma reunião formal. Reunião, às vezes, enche o saco, tem gente que não suporta a reunião. E não esqueça de ter uma pauta, é fundamental, e não esqueça de escrever a reunião, porque palavras o vento leva. Alguns clientes meus ficam muito irritados quando eu digo que não vale nada do que eu falo, e não vale mesmo. Eu estou cansado, inclusive, de corrigir aqui as palestras, porque eu improviso nas palestras e depois vejo que falei algo errado. Escrevendo, você também erra. Mas é mais fácil de você pedir perdão e dizer que aquilo está errado e justificar e substituir. Então, escreva sempre. Tenha uma planilha do que você quer, de preferência um tema só por reunião, mas se tiver que ser 2, 3 similares, ou de curta necessidade de tempo de reunião, pode fazer 2 ao mesmo tempo para uma reunião. Ela tem que ser eficiente, ela tem que ter pessoas predefinidas que vão participar, e as próprias pessoas devem saber da pauta e devem ir preparadas para a pauta. De preferência, a liderança, aquele que está convocando ou aquele que vai presidir, deve preparar uma pauta para mandar para as pessoas, para elas já irem se preparando para aquela argumentação, para aquele debate, até para levar as dúvidas. Em seminários eu costumo muito criar uma lista de muitas perguntas para que a pessoa marque a pergunta que ela acha mais importante, ou 5 mais importantes, e gradue. Primeiro essa, segundo essa, terceiro, quarto, porque muitas perguntas são iguais. E chega lá na hora, a pessoa fica perguntando a mesma coisa. Já assim, basta que você saiba qual a pergunta que a maioria das pessoas querem e você vai dar prioridade de tratamento àquilo, né? A gente precisa saber, numa palestra, numa aula, numa exposição, um plano, um projeto. Eu sou muito contratado por empresas de engenharia, grupos de engenharia, para defender projeto para engenheiros ou então para o próprio cliente, e vou lá defender os projetos, tenho essa facilidade. Fui professor a vida inteira, trabalhei em televisão, trabalhei em rádio, fui locutor, fui diretor de programa, então a gente sabe produzir isso. Até fui carnavalesco, como todo mundo sabe, famoso, inclusive, fui enredo, contando a minha vida como carnavalesco, como diretor de arte, mas sou engenheiro, nunca deixei de ser. Então a gente tem que aprender com uma aula, com uma reunião, e se as pessoas querem aprender, mais fácil fica. Então uma aula nada mais é do que uma reunião, só que ela, durante o início dela, ou até o fim, ela vai numa direção só, vertical. O chefe está dando uma aula de engenharia, por exemplo, está todo mundo prestando atenção nele. Mas ele pode fazer as perguntas antes. Então, a onda de perguntas virá primeiro e ele responderá depois. Ou ele pode ir até o meio e fazer as perguntas para dali por diante, ele objetivamente, onde ele sentiu que as pessoas ainda mantêm dúvida ou que têm um interesse mais focado naquilo, né? A reunião pode ser classificada de vertical, horizontal, piramidal ou esférica, né? Depende do nível das pessoas e de quanto que as pessoas querem que haja uma hierarquia, um escalonamento. O chefe da reunião pode atuar como líder, ou simplesmente como mentor,
ou como mediador entre as cabeças pensantes igualitárias. E nem sempre elas precisam ser igualitárias. De um lado pode estar, por exemplo, médicos, e do outro lado podem estar políticos. De um lado pode estar engenheiro e do outro lado síndicos. Então, cada um vai definir, e aí o mentor tem que organizar isso, em que grau que eles vão intervir. Qual é a liberdade de intervenção? Não pode ter liberdade total. Pode virar bagunça, né? Aí o chefe da reunião tem que ponderar isso tudo. Mas pode ser um leigo que estabelece a pauta. Qual o problema? A pauta é específica, o leigo estabelece, porém o conhecedor maior é que vai dar um alinhamento da pauta para que ela não se perca, senão vai se perder. Eu sou recordista, então, de reuniões, e de muitos tipos de reunião, né? Reuniões cultural, social, na maioria delas, está entendendo? E sou pago para fazer grandes reuniões, grandes congressos, grandes eventos, sou recordista de mega eventos, né? Então, as associações e as entidades de arte e cultura também me chamam. Aí, normalmente, eu vou de graça, eu tenho um patrocinador que banca, para que eu organize o conclave, organize o debate. Aí eu tenho que ter essa noção de quanto vertical quanto horizontal quanto esférica né? E as plateias, às vezes, são diversas, as plateias são bem congregadas, bem dirigidas, que você tem um outro tipo de linguajar. Assim, desde quando eu era criança, eu já dirigia, e depois foi assim no Instituto Militar de Engenharia, na Escola de Engenharia, no Ministério do Exército, né? E, inclusive, cheguei a fazer os maiores eventos da história do Exército Brasileiro, do Brasil e do mundo, né? Consegui, inclusive, ficar rico aos 30 anos de idade com esses grandes eventos, tá? Mas sempre colocando a engenharia como meu primeiro foco, e junto sempre com relações públicas, publicidade e comunicação. Creio que me comunico relativamente bem, porque pratiquei isso em rádio durante muito tempo, em televisão, fui um comunicador, sempre fui debatedor, diretor de arte, diretor cultural. Antes da Liga Independente das Escolas de Samba, eu era presidente da Associação de todas as escolas de samba, que reunia malfeitores, juízes, promotores, advogados, delegados, dono de movimento, bicheiro, tudo quanto era tipo de gente, e eu presidia. Então, a gente sempre deve evitar que haja choques, né? Eu, por exemplo, sempre fujo de trabalho dentro de residência, porque na residência o dono da residência ele é um rei ali, então fica muito difícil, eu evito, né? Já construí muita residência porque construía mansões para vender, aí foi uma coisa que também me deu muito dinheiro. Eu construí e vendi, então eu não tinha um cliente. Eu evito ficar dentro de residência. E durante muito tempo evitei condomínio também. Quando eu fazia reunião em condomínio, porque a empresa de engenharia me contratava, ou então o condomínio me contratava para brigar com a empresa de engenharia, mas nunca para discutir com o condomínio ou com o condômino. Mas com o tempo, com a coisa da autovistoria e das perícias de marquises, laudos, periciamento em geral, eu acabei sendo envolvido nessa coisa de condomínio, que é terrível. Inclusive, botei um aparelho de pressão para medir quando a minha pressão no mapa era maior, e a única coisa que detona a minha pressão é a reunião de condomínio, porque as pessoas são iguais, e por serem iguais, elas têm direito de falar maiores absurdos, igualmente, quer dizer, elas têm poder igual. E não é que eu seja antidemocrático, mas é um paradoxo. Eu sou um democrata, mas entendo que quem tem o conhecimento técnico tem a pauta técnica na mão, e cabe aos outros ser convencidos por eles ou não. Mas é muito difícil para um profissional ter que se dobrar ao leigo. Mas a gente tem que ter esse cuidado e aceitar. Meus clientes sempre foram grandes marcas mundiais, né? Grandes empresas do mundo, as maiores marcas que você imaginar do mundo, sempre me contrataram, inclusive para essas reuniões, né? Então, defesa de projeto, reunião, debate, mostrar qual o conteúdo, entender e captar como é que isso é recebido pelo grupo que você tem um interesse em agradar, porque sempre tem um grupo que você quer agradar. Mas você não pode, para agradar o condomínio, falar uma mentira, falar um absurdo e apoiar quem, por um motivo qualquer, tem mais votos e está falando besteira. Você tem que se sacrificar, e é terrível, mas você tem que se sacrificar para se dobrar e procurar resolver isso aí. É o ideal que você fale para especialistas que estão te chamando na tua especialidade, ou para você organizar eles na especialidade deles. O problema de reunião no condomínio é que todos são iguais. Aí você tem que se dobrar ele. Não tem especialista. Como engenheiro,
Como é que pode um engenheiro experiente, politécnico, especialista em pareceres e laudo, pode fazer uma reunião com um síndico leigo ou com um síndico engenheiro mesmo, mas que não é especialista daquele conjunto de coisas? Como é que ele pode fazer? Claro que pode fazer. Da mesma maneira que um médico pode chamar uma família para fazer uma reunião a respeito da operação no cérebro de uma pessoa. E ninguém sabe nada de cérebro nem de operação, mas ele tem o dever de fazer a reunião e fazer. O engenheiro contratado, ele tem que se apresentar resumindo o seu currículo. A primeira coisa que ele tem que fazer. Eu, por exemplo, sou Ney Roriz, sou engenheiro civil formado pela UFRJ, tenho mais de 50 anos de formado, muito antes de ser engenheiro, já era especialista em obras, em patologia de obra, já fazia laudos e pesquisas e já era especialista em grandes eventos e reuniões. Então, eu sou isso aí. Tá? Isso está no meu currículo. Se pegar qualquer placa minha, o número de RT que tem ali, a maior parte dela é para eu dar laudo, para eu dizer o que eu acho. As pessoas me pagam para eu dizer o que eu acho. Normalmente para botar defeito na obra dos outros. E principalmente para dizer o diagnóstico e o prognóstico. O diagnóstico é o que é. E o prognóstico é o que tem que fazer. Raramente ficam interessados em saber por que foi o jeito errado, quem fez errado. Isso aí, depois sabia quem pintou a zebra, mas precisa pintar a zebra. E a zebra está pintando. A gente tem que saber como pintar. Os temas, eles devem ser separados, né? De preferência um tema de cada vez. E o tema deve ser objetivo. E o engenheiro, no caso, se ele vai falar sobre um tema, ele tem que estudar sobre o tema e pedir às outras pessoas que colaborem dando opinião sobre o tema, mesmo que seja leiga, e para convergir, para você poder fazer um mapeamento de qual a objetividade do tema. As leis, as regras, as normas normalmente são pesadas e são mal aceitas pela outra parte. E o próprio engenheiro ele deve ser ponderado quanto a esse negócio de leis e normas, mas ele não pode deixar de seguir leis e normas. E, quando necessário, tem que colocar realmente uma cunha dali da norma, das leis. Complicar o mínimo possível, né? Vamos simplificar. E ele não deve se esconder atrás de coisas complexas, de normas, de regras e de teorias. Ele deve ser o mais simplista possível. Quem sou eu? Qual a minha experiência? A primeira coisa que o engenheiro deve dizer. Depois ele deve perguntar qual o assunto, objeto, qual o objetivo, o que a gente quer, quais são as várias pautas ou uma pauta só. Tem que ter pauta, tem que escrever. Algumas pessoas indicam alguma solução para esse problema antecipadamente, para a gente poder criticar e analisar. É uma solução simples, uma solução complexa, quer que a gente fale sobre elas. É importante definir a culpa. Normalmente não é importante definir a culpa, mas pode ser que nesse caso seja. Já há alguma sugestão para dizer qual é a origem, quem é que é culpado, ou isso é irrelevante? Há um acordo mediador para resolver isso? Ou a gente vai ter que elaborar um acordo? Qual o resumo das soluções propostas para a busca das soluções? Quais são as soluções propostas? É uma solução proposta para buscar a solução. Quais são as ferramentas que já foram propostas, né, de comum acordo? Quanto e até onde as partes envolvidas querem colaborar umas com as outras de maneira a não penalizar, sacrificar, humilhar, ou degradar, ou ofender a outra, ou punir a outra? O que elas querem de bom, além das partes ruins que aconteceram? Porque tinham que acontecer e aconteceram. Não é importante saber por que aconteceram, a não ser que seja para facilitar o conserto, o reparo. Todos pretendem reparar. Quem mais se oferece a reparar desde que seja chegado a um consenso? Isso é importante. Então, toda vez que for ter uma reunião, não esqueça, a reunião deve ter uma pauta, a pauta deve ser objetiva e deve ter uma autoridade, além do presidente, que pode ser a própria autoridade. E deve ter um interessado no resultado do que a autoridade vai falar. E nisso tudo, os pesos não são iguais. Queiram ou não queiram, não são iguais. Se forem iguais, não vão chegar a lugar nenhum. Porque já há uma grande, vamos dizer assim, concessão da parte que conhece em explicar a quem não conhece. Mas isso dá prazer em vez de irritar. Tá entendendo? Mas se há um contraponto no sentido de não aceitar o que a parte técnica, conhecedora, científica quer explanar, aí vai de água abaixo, e principalmente se eles tiverem pesos iguais. Então você vai provar que 2 e 2 são 4, mas o cara que acha que 2 e 2 é 5 vai votar igual a você, ou mais do que você, porque é o dono, mas 2 e 2 é 5 e acabou. Isso é muito terrível. Então, muito cuidado com reunião. Eu vou falar mais sobre reunião e vou contar as grandes reuniões que eu tive na minha vida e de quais foram as reuniões que depois foram transformadas em evento, a própria reunião, para ser vendida e bem paga, a gente dizendo o que deve ser feito como reunião.